galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus de Barbacena, e vamos aprender um pouco mais sobre aminoácidos e proteínas, numa sequência de videoaulas que a gente vai focar um pouquinho na estrutura, características químicas e funções, ok? Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho do mais geral sobre as estruturas de aminoácidos, sobre as características químicas e algumas funções, certo? Por que a gente estuda proteínas? A gente está simplesmente falando de uma classe de macromoléculas que representam aí as mais abundantes no organismo vivo. A gente pode citar aqui praticamente qualquer processo que ocorre dentro de uma célula, ele é mediado por proteínas, certo? São os instrumentos os quais as informações genéticas são expressas, ou seja, aquela informação que está ali contida numa molécula de DNA, ela é transcrita numa molécula de RNA e depois a informação final é destinada a uma molécula de proteína, que vai então exercer as mais distintas funções possíveis dentro de uma célula, certo? Então, são funções muito variadas, diferente do que a gente viu lá nas aulas de carboidratos e lipídios, que a gente tem ali algumas funções mais restritas. As proteínas elas têm muitas funções distintas dentro de uma célula. A gente pode citar aí, por exemplo, hormônios, anticorpos, as fibras musculares aí exercendo então um papel estrutural, as enzimas, então todas as reações químicas no nosso organismo elas são aceleradas por proteínas. Ali tem algumas classes de RNAs também que fazem essa função, mas a grande maioria são enzimas constituídas por proteínas, certo? Então, bom pessoal, as proteínas elas são macromoléculas constituídas principalmente a partir de um conjunto de 20 aminoácidos. E o que é um aminoácido? Esse composto molecular ele possui, ligado a um carbono central aqui, que olha, vamos acompanhar nessa figura, 4 grupos ligantes, certo? Esses ligantes eles vão ser um grupamento carboxílico, um ácido carboxílico. Eu vou ter um grupamento amino, daí o nosso nome, né? Um grupo amino, daí o nosso nome, aminoácido, certo? Eu tenho um grupamento amino e um grupamento ácido, ligados no mesmo carbono alfa, certo? Além desses dois, eu vou ter um hidrogênio e também uma cadeia lateral, um grupamento que a gente vai chamar de grupamento R, um radical, certo? O grupo R ele varia nesses conjuntos de 20 aminoácidos que constituem uma proteína e varia em relação à estrutura, tamanho, carga elétrica, vai influenciar, por exemplo, na solubilidade do aminoácido em água, certo? E todos os aminoácidos, os 20 aminoácidos que constituem a proteína, eles vão ter 4 grupamentos distintos ligados a esse carbono alfa, com exceção da glicina, que vai ter aqui no grupo radical um hidrogênio, então, ou seja, a gente vai ter 2 grupamentos iguais, certo? Então, com exceção da glicina, esse carbono central aqui, ele vai ser quiral, certo? Todas as moléculas com centro quiral, elas são opticamente ativas. Lembra lá na aula passada, quando a gente falou um pouquinho de carboidrato, a gente já retratou um pouquinho sobre essa propriedade, certo? Ou seja, uma molécula opticamente ativa, ela gira o plano da luz polarizada, ok? Em decorrência desse arranjo tetraédrico dos orbitais ligantes ao redor do carbono alfa, os 4 grupos diferentes eles podem ter então 2 arranjos espaciais únicos, ou seja, os aminoácidos eles possuem a possibilidade de formar estereoisômero. Mais especificamente, os enantiômeros, certo? Que são aquelas imagens não sobreponíveis uma da outra. As duas formas, duas convenções diferentes para representar as configurações espaciais a gente pode observar nessa figura aqui, certo? Na primeira, então eu tenho aqui representado então a D-alanina do meu lado direito aqui e a L-alanina, certo? Relembrando, o isômero D ele é aquele isômero que desvia o plano da luz polarizado para a direita, certo? Já o isômero L é aquele que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, ok? Bom, aqui na figura B e na figura C, a gente tem 2 fórmulas de representar os aminoácidos, certo? Na figura B aqui, que olha, a gente tem as fórmulas de perspectiva,
onde vocês estão reparando aqui que olha, eu tenho uma diferença no modo de representar as ligações. A ligação ela toda sólida, ela representa um grupamento que se projeta para fora do plano, certo? Já as que são tracejadas, essa ligação tracejada aqui, ela representa um grupamento que está localizado para dentro do plano, ok? Em fórmulas de projeção, essa terceira aqui, que olha, a gente assume que as ligações horizontais elas se projetam para fora do plano e as ligações na vertical para trás do plano, certo? Entretanto, fórmulas de projeção muitas vezes são usadas mais casualmente e nem sempre pretendem então representar essa configuração estereoquímica específica, ok? Mais uma vez, então, essa configuração espacial de aminoácidos, elas são, assim como nos monossacarídeos, elas são especificadas pelo sistema D e L, certo? Historicamente, o D e o L eles são designados para levo-rotatória e dextro-rotatória, ou seja, aquele que desvia o plano para a direita da luz polarizada ou para a esquerda, certo? O que tem que ficar claro aqui? Que a classificação dos aminoácidos, assim como nos açúcares, ela é uma convenção proposta por Emil Fischer em 1891. Os grupos funcionais da alanina, por exemplo, eles são comparados com o D-gliceraldeído. Cadê o gliceraldeído aqui? Ó. Lembram lá na aula de carboidratos? Emil Fischer, ele fez uma suposição. Na verdade, ele convencionou para distinguir o isômero D do isômero L. Ele desenhou aqui a cadeia carbônica na vertical para o gliceraldeído e ele convencionou que a hidroxila do gliceraldeído que está localizada para a direita, ele chamou de D. A que está localizada para a esquerda, ele chamou de L. Então é uma convenção. Não necessariamente aquele isômero D vai ser que desvia o plano de luz para a direita e o L para a esquerda, certo? Foi uma convenção para se formar uma nomenclatura, ok? No caso dos aminoácidos, é feito então uma comparação, uma projeção onde a gente pega o aminoácido, coloca aqui a cadeia carbônica também na vertical, que olha, deixa eu grifar aqui para vocês, e aquele grupamento amino que está localizado à esquerda da cadeia carbônica, eu vou chamar de L-aminoácido. Aquele que tem o grupamento amino localizado à direita da cadeia carbônica, ele é um D-aminoácido. Então, eu quero que fique claro o seguinte, essa nomenclatura D e L, ela se refere apenas à configuração absoluta dos ligantes em torno do carbono quinal, e não às propriedades ópticas da molécula. Existe até outro sistema também utilizado para identificar essa configuração do centro quiral, que é o sistema RS. Quem tiver aí uma curiosidade, então joga aí esse sistema na internet, num livro de química orgânica, que ele também é um modo diferente de distinguir esses dois tipos de isômeros, ok? É interessante a gente destacar que os resíduos de aminoácidos em proteínas, eles são basicamente do tipo L. Raramente a gente encontra aminoácidos do tipo D, e é impressionante, pois as reações químicas, quando a gente pega uma reação química comum, para sintetizar um composto que é quiral, a gente consegue produzir apenas os dois tipos, uma mistura racêmica. Já em organismos ela é específica, sempre a gente vai conseguir sintetizar um isômero específico, e não como acontece numa síntese química. Bom, o conhecimento das propriedades químicas dos aminoácidos ele é essencial para a compreensão da bioquímica, e nesse contexto os aminoácidos eles podem ser classificados em alguns grupos de acordo com as suas propriedades, de acordo com a cadeia radical. Ricardo, precisa decorar a estrutura de cada um dos 20 aminoácidos que estão presentes na proteína? Não precisa. Eu quero que vocês entendam as propriedades que tem de acordo com o radical que está presente em cada aminoácido, certo? Não precisa decorar a estrutura nenhuma, ok? Aqui eu tenho representado então os grupos com base então na cadeia radical. A gente pode dividir então esses aminoácidos em alifáticos e apolares, os aromáticos e os polares, que podem ser aí tanto com carga positiva, negativa, carga neutra, tá? A glicina, pessoal, ela tem a estrutura mais simples, a gente já viu ali anteriormente, aqui ele é o único aminoácido que não tem um centro quiral, tá? Na verdade, ele está aqui localizado aqui mais por
praticidade, certo? Porque a cadeia lateral ela é tão pequenininha, esse hidrogênio aqui, que ele não contribui tanto como um grupo apolar para ser classificado como apolar. Mas a gente classifica ele como apolar mais por conveniência mesmo, tá? Aqui temos outro aqui que olha, a prolina. A prolina ele é o único aminoácido que o centro quiral aqui ele é cíclico, certo? Então ele faz parte aqui, por exemplo, de algumas estruturas que a gente vai ver na segunda ou terceira videoaula para a formação de estruturas secundárias específicas, tá? Aqui a gente tem aqui alguns outros, como a valina, a leucina e a isoleucina. Olha aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Eles são os aminoácidos de cadeia ramificada. A gente conhece também como BCA, principalmente aqueles camaradas que fazem musculação e querem obter uma hipertrofia muscular. Eles fazem aí uma suplementação com esses 3 aminoácidos aqui na sua dieta. Por quê? Porque cerca de 35% dos nossos músculos estriados, eles são constituídos por esses 3 aminoácidos. Então a gente, para crescer os músculos, então a gente tem que ter então uma suplementação para esses 3 aminoácidos aqui, até porque a gente não consegue sintetizá-los, certo? Eles são aminoácidos essenciais. Outro aminoácido aqui dos apolares representado aqui pela metionina. Ele é um dos 2 aminoácidos que contém enxofre na sua constituição. Num grupo tioéster aqui, ligeiramente apolar em sua cadeia lateral. Tá? Aqui um outro grupo aqui, os aminoácidos aromáticos, eles possuem na sua cadeia lateral compostos aromáticos, certo? São relativamente apolares. O triptofano, a tirosina em menor extensão e a fenilalanina, eles têm a propriedade de absorver luz ultravioleta. Para quem já assistiu aquela nossa aula lá sobre espectrofotometria, aqui para esses compostos aromáticos eles têm a propriedade de absorver então luz no comprimento de onda do ultravioleta. Isso aí tem uma função interessante quando a gente quer, por exemplo, quantificar e qualificar que tipo de proteína, que tipo de aminoácido que a gente tem numa determinada proteína. O grupo da hidroxila aqui, por exemplo, na tirosina, ela também pode formar ligações de hidrogênio com outros aminoácidos, e a gente vai ver em aulas futuras que ele é um importante grupo funcional em várias enzimas. Bom, já os polares eles são classificados em 3 categorias, com base na carga do radical, certo? Em pH 7, a gente tem aqui então aminoácidos que são não carregados, quando eles são expostos em pH 7, os que são carregados positivamente e os carregados negativamente. Carga negativa aqui então. Os grupos hidroxila, da serina e da trionina aqui na primeira figurinha aqui, que olha, sulfridrila na cisteína e os grupos amina na asparagina e glutamina, eles contribuem então para as suas polaridades, certo? Uma característica aqui que olha, da cisteína, ela é de ser prontamente oxidada para formar o aminoácido dimérico chamado de cistina. Ou seja, existe essa possibilidade aqui então de formar uma ligação covalente então com essa possibilidade então dela ser oxidada, então formando uma ligação covalente. Essa estrutura aqui, ela possibilita então, a gente vai ver daqui a pouquinho, a estruturação das proteínas. Eu posso ter ali dentro de uma mesma cadeia de aminoácidos a formação de cistina, de ponte cistina, para estruturar uma determinada proteína, ok? Já os polares com carga positiva, temos aqui a lisina, a arginina e a histidina. Destaco aqui a histidina, que tem um grupo aqui aromático também, que é o anel imidazólico. Como ele é o único aminoácido comum que a gente tem na cadeia lateral, um grupamento que tem um pKa próximo da neutralidade, a histidina ela pode ser encontrada tanto positivamente carregada, de forma positiva, ou não carregada em pH 7. Isso faz com que seus resíduos facilitem então muitas reações catalisadas por enzimas, de modo que ela possa atuar então como doadores e aceptores de prótons. Bom, como eu falei com vocês, aqueles aminoácidos apolares eles têm a possibilidade de interações hidrofóbicas, já os polares eles fazem interação hidrofílica. Desse modo, a gente pode imaginar então que numa proteína que se localize numa membrana celular,
aqueles aminoácidos que vão estar incrustados na membrana, na região apolar, eles vão ter geralmente um caráter hidrofóbico. Já as proteínas que são solúveis, presentes ali no citoplasma, normalmente os aminoácidos que estão localizados na região externa da proteína, eles são hidrofílicos, são polares, esses daqui. Já os aminoácidos que estão localizados no interior da proteína, longe da água, eles são de caráter apolar, normalmente. Ok? Bom, pessoal, a maioria das plantas e bactérias sintetizam todos esses 20 aminoácidos que a gente acabou de ver. Já os mamíferos, a gente consegue sintetizar cerca apenas de metade deles. É o que a gente chama de não essenciais. Ó, nessa tabelinha aqui a gente representa como não essenciais a alanina, asparagina, aspartato e todos aqui localizados nessa coluna. Ou seja, eles são não essenciais porque eu consigo sintetizá-los. Normalmente são reações simples, que possibilitam então uma facilidade para a gente sintetizar esses aminoácidos. As reações químicas, as rotas metabólicas que vão sintetizar esses aminoácidos aqui da coluna da esquerda, elas são mais complexas. E à medida que a gente foi evoluindo, foi perdendo a capacidade então da gente sintetizar esses aminoácidos aqui, devido à possibilidade da gente consegui-los de obtê-los na dieta. Então, os essenciais a gente não consegue sintetizar. Para isso, a gente tem que obtê-los então na dieta. Na aula de metabolismo de aminoácidos, a gente vai ver então que todos eles são derivados de vias de intermediários da via glicolítica, da via do ácido cítrico, da via das pentoses, ok? Mas a gente vai falar com isso mais calmo mais para frente. Bom, além dos 20 aminoácidos comuns que a gente viu até agora, as proteínas elas podem modificar alguns resíduos de aminoácidos na sua constituição, algumas reações específicas após a síntese proteica. Destaco aqui que, olha, a hidroxiprolina, esse primeiro aqui, ó, a hidroxiprolina, ela é derivado da prolina, encontrado então na parede celular de plantas e também no colágeno. Outro aqui, que olha, a hidroxilisina, ela é derivada da lisina, também encontrada no colágeno, uma proteína fibrosa. A 6N-metillisina, ela é constituinte da miosina, que é a proteína contrátil do músculo. Outro aminoácido aqui, que olha, a gama-carboxiglutamato, encontrado em fatores da coagulação sanguínea, protrombina, fator 7, 9, 10, ok? Faltou que falar aqui que olha, da desmosina. A desmosina é um aminoácido bem complicadinho aqui, que é em relação à sua estrutura. Ela é derivada de 4 resíduos da lisina, encontrado aí na elastina, outra proteína fibrosa. Além da selenocisteína. Selenocisteína, ela contém selênio ao invés de enxofre, substituindo aqui na cisteína, certo? Ela é um derivado da serina, constituinte de algumas poucas proteínas conhecidas. Tá? Outros 300 aminoácidos, mais ou menos, aí também são encontrados nas células, mas não fazem parte de proteínas. Tá? A ornitina e a citrulina, aqui representadas nesses slides, elas cabem um destaque aqui porque elas servem como intermediários da síntese da arginina e elas participam do ciclo da ureia, que a gente vai ver com muito carinho lá na aula de metabolismo de proteínas. Tá? Também não preciso ficar aqui preocupado com a estrutura de cada uma delas. Quero que vocês lembrem que a gente tem aminoácidos que não fazem parte da constituição de proteínas. A gente tem outros com várias outras funções no nosso organismo. A gente pode até citar outros aqui que funcionam como mensageiros químicos na comunicação entre células. No sistema nervoso central existem alguns neurotransmissores que são, por exemplo, excitatórios e inibitórios. Eu cito aqui que os aminoácidos inibitórios do sistema nervoso central, a glicina e o ácido amino-gama-butírico, o GABA, certo? Esses dois aminoácidos aqui, então, são neurotransmissores, atuam como neurotransmissores. E eles são antagonizados, então, por ação também de outros dois aminoácidos, olha, o glutamato e o aspartato. Ou seja, esses aminoácidos aqui, além de fazerem parte da constituição de proteínas, eles atuam também como neurotransmissores. A histamina, um outro aminoácido aqui derivado como um produto da descarboxilação da histidina, age aí como um potente mediador local em reações alérgicas. E posso citar aqui também a tiroxina, que é um hormônio derivado da tireoide, derivado também da tirosina.
esses hormônios eles atuam nas células aí do corpo, aumentando o seu trabalho, aumentando aí o metabolismo, aí, sintetizando mais proteínas, estimulando o organismo a consumir mais nutrientes, oxigênio, produzir mais gás carbônico. E alguns distúrbios relacionados a esse hormônio aí, como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, eles atingem praticamente todos os tecidos do organismo, fazendo com que haja então aqui sérios efeitos quando a gente tem uma perda no balanço desses hormônios aqui no nosso organismo, ok? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui então essa primeira etapa das nossas videoaulas. Nas próximas a gente vai falar um pouquinho mais das estruturas de proteínas propriamente dita, como que é formada uma ligação peptídica e algumas funções também dessas proteínas, ok? Grande abraço a todos aí, espero vocês na próxima videoaula.